Durante séculos, uma verdade inconveniente foi silenciada. Eles apagaram os traços de uma linhagem sagrada, pois ela era negra. Imagine que o livro mais venerado do mundo, a Bíblia, foi cuidadosamente editado, manipulado para reescrever a história e ocultar a presença profética da África. O que você faria se descobrisse que a fé que lhe foi ensinada foi usada como ferramenta para apagar a identidade de um povo, marginalizando seus heróis e embranquecendo suas divindades para justificar uma escravidão? Se seu corpo arrepia ao ouvir um tambor, mesmo sem nunca ter pisado em um terreiro, talvez suas raízes ancestrais estejam clamando. Este não é apenas um vídeo, é um portal para a verdade que eles tentaram calar. Prepare-se para ver a Bíblia sob uma luz, ou melhor, uma cor que você jamais imaginou. Neste documentário, revelaremos cada página oculta e cada nome esquecido, para que você possa, finalmente, entender por que a verdadeira fé foi distorcida e o que isso significa para a sua própria jornada espiritual hoje. Sua fé nunca mais será a mesma. Você cresceu ouvindo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ali está toda a verdade, que cada personagem, cada história, cada profecia tem um propósito divino. Mas, e se eu te dissesse que existe uma parte dessa verdade que foi apagada? E se eu te dissesse que a Bíblia esconde uma linhagem sagrada por ser negra? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez tenha até sentido, lá no fundo, que alguma coisa estava fora do lugar. E você está certo. Porque, durante séculos, uma das verdades mais poderosas das Escrituras foi silenciada. A existência de uma linhagem divina negra. Uma linhagem que fazia parte do plano de Deus, que foi mencionada nas Escrituras, mas que, ao longo da história, foi sendo sistematicamente apagada, distorcida e esquecida. 1. A presença negra esquecida na Bíblia. Você já ouviu falar de Simão de Cirene, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Já refletiu sobre a sabedoria e a influência da rainha de Sabá, que veio da Etiópia? Já se perguntou por que nomes como Cuxi, Misraim, Sebá e reis da África aparecem tantas vezes nas Escrituras? Você sabia que muitos dos personagens da Bíblia eram negros? E mais, que alguns deles tinham linhagem sacerdotal, real, profética? Não contaram isso para você, não é? E não foi por acaso. A verdade é que essa linhagem foi escondida e o motivo é cruel. Ela era negra. Ela representava poder, ela representava propósito, ela representava Deus agindo através de um povo que mais tarde seria escravizado e oprimido. E isso era inaceitável para os impérios e religiões que usariam a Bíblia como instrumento de dominação. Você precisa saber disso. A Bíblia que chegou até nós passou por traduções, cortes, manipulações, interpretações distorcidas. E nesse processo, a herança espiritual negra foi silenciada. Povos africanos foram demonizados. Figuras negras foram embranquecidas. O rosto de Jesus foi pintado com traços europeus. A ideia de santidade foi associada à pele branca. Mas chegou a hora de romper esse silêncio. Este vídeo é um convite para você acordar espiritualmente. Não se trata apenas de etnia, trata-se de verdade, de identidade, de restauração. Trata-se de reconhecer que a espiritualidade negra sempre esteve presente nas Escrituras, desde o Gênesis até os Evangelhos. E que o povo negro, por gerações, foi porta-voz de uma revelação que o mundo tentou enterrar. Você foi ensinado a se ver como descendente de escravos, mas talvez você seja descendente de sacerdotes, de reis, de profetas, de uma linhagem divina.
Você está prestes a descobrir o que nunca te contaram. Vai entender por que essa linhagem foi apagada e como essa verdade pode transformar sua fé, sua identidade e sua visão espiritual para sempre. Mas essa é apenas a primeira parte da revelação. Agora que você sabe que essa linhagem existiu, chegou o momento de entender o que é de fato uma linhagem divina e por que a negra foi considerada perigosa o suficiente para ser apagada das Escrituras. Pense comigo. Como essa verdade pode transformar sua fé, sua identidade e sua visão espiritual para sempre? Mas antes de seguir, eu preciso saber o que você pensa sobre tudo isso. Você já tinha ouvido falar da linhagem divina negra antes? Acredita que houve mesmo um apagamento histórico dentro da Bíblia? O que esse conhecimento desperta em você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque esse espaço é de troca, é de despertar. É aqui que a gente reconstrói juntos a história que nos foi negada. E cada comentário mostra ao YouTube que esse assunto precisa ser mostrado para mais pessoas. Sim, o seu comentário tem poder. Além disso, se esse conteúdo está abrindo seus olhos, se está mexendo com algo dentro de você, deixe seu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar quem também precisa ouvir essa verdade. E claro, se inscreve no canal agora mesmo, porque nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais essa revelação. Vamos falar sobre os personagens específicos dessa linhagem, o envolvimento deles com profecias e até o que a Bíblia realmente diz sobre a aparência de Jesus. Você vai se surpreender. Então, comenta, deixa o like, ativa o sino, porque essa jornada está só começando. A próxima parte vai abrir ainda mais os seus olhos. 2. A espiritualidade africana pré-colonial, o que eles tentaram apagar. Você começa a perceber que algo está errado quando descobre que sua história espiritual não começou com a chegada da Bíblia nas mãos do colonizador. Muito antes da colonização, muito antes dos missionários europeus pisarem em solo africano, já existia uma conexão profunda entre o povo africano e o mundo espiritual. E não era uma conexão qualquer, era uma cosmovisão completa. Ancestral, sagrada, construída com base em princípios de equilíbrio, sabedoria, reverência aos ancestrais e à natureza. O povo africano não apenas acreditava no sagrado, ele vivia o sagrado todos os dias, em cada gesto, em cada ritual, em cada ciclo da vida. Antes de ser colonizado e silenciado, o continente africano era um berço de espiritualidade viva. Cada nação, cada povo, cada etnia desenvolveu sua própria forma de se relacionar com o divino. Os orixás, por exemplo, não eram apenas deuses como os colonizadores tentaram rotular. Eles representavam forças da natureza e aspectos da personalidade humana, energias sagradas que habitavam tanto o mundo espiritual quanto o físico. Obaluaé, Xangô, Oxalá, cada um deles trazia um ensinamento, um arquétipo, um papel no equilíbrio da criação. Essa estrutura espiritual não estava separada da vida cotidiana. Ela era a própria base da organização social e espiritual do povo. As sociedades africanas não dependiam de templos fechados ou de intermediários inatingíveis para acessar o divino. A espiritualidade estava nos rituais de passagem, nas histórias contadas ao redor da fogueira, nas danças, nas cores dos tecidos, nas folhas utilizadas para curas, nas palavras sagradas sussurradas pelos mais velhos. Cada clã tinha seus líderes espirituais, seus babalaôs, sacerdotisas, curandeiras, griôs. Eles eram os guardiões da sabedoria, das profecias, da cura e da conexão com o mundo invisível. O povo sabia que a vida não terminava na morte. Ela apenas mudava de forma. O espírito permanecia. Os ancestrais seguiam presentes, acompanhando, protegendo, orientando.
Essa espiritualidade africana pré-colonial era, acima de tudo, uma espiritualidade de equilíbrio. Equilíbrio entre o visível e o invisível, entre o ser humano e a natureza, entre o corpo e o espírito. Não havia separação entre o sagrado e o profano, porque tudo era espiritual. Comer era espiritual. Casar era espiritual. Cultivar a terra era espiritual. Não existia a ideia de que a vida espiritual se limitava a um templo ou a um dia da semana. A fé era vivida em comunidade, com respeito, reciprocidade e sabedoria ancestral. E o mais importante, essa fé não precisava de uma Bíblia para ser profunda, porque ela era viva, era oral, era passada de geração em geração, com respeito às raízes e ao povo. O conhecimento espiritual não estava preso a livros, estava escrito nas estrelas, nos rios, nas folhas, nas batidas do tambor. Estava no coração do povo. Quando os colonizadores chegaram com seus livros sagrados e suas cruzes, eles não encontraram selvageria. Encontraram civilizações espiritualmente ricas, complexas, organizadas. Mas ao invés de reconhecerem isso, decidiram apagar. Decidiram rotular tudo como paganismo, feitiçaria, idolatria. Decidiram destruir tudo o que não se encaixava na sua estrutura religiosa europeia. E o pior, usaram a própria Bíblia como ferramenta para justificar esse apagamento. Imagine só, um povo com uma relação íntima com as forças da natureza, que compreendia a linguagem dos elementos, que sabia como curar com ervas, interpretar sonhos, entrar em transe para ouvir a voz dos espíritos, sendo subitamente forçado a rejeitar tudo isso, a abandonar sua fé, a considerar seus ancestrais como demônios, a trocar suas danças por bancos de igreja, a trocar seus cânticos por hinos, a se ajoelhar diante de imagens brancas de santos e um Deus que não se parecia em nada com eles. Foi isso que fizeram, com a linhagem espiritual negra. Reescreveram sua história para transformá-los em servos espirituais, quando antes eram sacerdotes, reis e curadores. E não podemos esquecer de algo fundamental. Essa cosmovisão africana não era desorganizada nem aleatória. Ela tinha estrutura, hierarquia, códigos sagrados, calendários espirituais, iniciações. Era uma fé inteligente, simbólica, intuitiva e conectada com o céu e a terra. Não havia separação entre o natural e o sobrenatural. A vida era espiritual em sua totalidade. Quando o mundo cristão colonizador impôs sua fé escrita, ele destruiu bibliotecas orais inteiras, destruiu identidades, destruiu linhagens. E quando olhamos para a Bíblia com olhos atentos, percebemos que os vestígios dessa linhagem ainda estão ali, mesmo que tentem os fazer acreditar que tudo começou com a chegada da cruz. E aqui entra uma pergunta que talvez você nunca tenha feito, mas que precisa começar a ecoar dentro de você. Por que a espiritualidade africana nunca foi considerada compatível com o plano divino apresentado na Bíblia? Será mesmo que Deus rejeitou completamente os caminhos espirituais dos povos africanos? Ou será que a Bíblia, como conhecemos hoje, foi moldada para excluir tudo o que representasse autonomia espiritual negra? Não se trata de colocar uma fé contra a outra. Se trata de reconhecer que houve um projeto sistemático de apagamento, que houve uma escolha de silenciar a presença africana nas narrativas espirituais, e que essa escolha teve consequências profundas, espirituais, sociais e psicológicas. Mas agora que você começa a enxergar o que foi escondido, a pergunta muda. O que acontece com a sua fé quando você descobre que a sua ancestralidade também é sagrada? O que acontece com sua visão espiritual quando você entende que seus ancestrais não foram apenas vítimas, mas também sacerdotes, profetas, instrumentos de Deus? Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você sabe que essa história precisa ser contada, que não dá mais para aceitar versões incompletas da verdade. E acredite, ainda estamos apenas arranhando a superfície. Nos próximos minutos, você vai mergulhar em algo ainda mais profundo, porque agora vamos expor os personagens reais dessa linhagem divina negra que foi apagada, e o motivo exato pelo qual o sistema religioso fez tanto esforço
para calar suas vozes. E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Me conta nos comentários o que mais te impactou até aqui. Qual parte da cosmovisão africana você nunca tinha parado para pensar ou você já conhecia? Quero muito saber a sua experiência com esse tipo de conhecimento. Se puder, comente com a frase: "Minha ancestralidade é sagrada". Isso vai mostrar ao YouTube que essa verdade precisa alcançar mais pessoas. E claro, se você está sentindo que esse conteúdo está tocando em algo profundo dentro de você, deixa o like e se inscreve, porque a próxima revelação pode mudar ainda mais a forma como você lê a Bíblia. 3. Oralidade versus escrita, a ferramenta do apagamento. E à medida que mergulhamos mais fundo neste oceano de sabedoria ancestral, surge uma verdade muitas vezes ignorada. Nem toda a herança espiritual precisa estar escrita para ser sagrada. E é justamente aí que começamos a entender o papel fundamental da oralidade na espiritualidade africana e como ela foi cruelmente instrumentalizada para justificar o apagamento de uma das linhagens mais divinas da humanidade na tradição africana. E isso é vital que você entenda. A verdade não era preservada em livros, mas em vozes, em palavras passadas, de geração em geração. A oralidade era o alicerce da memória espiritual. Enquanto a tradição ocidental colocava sua fé em papiros, pergaminhos e escrituras, os povos africanos confiavam sua fé à boca dos mais velhos, aos contadores de histórias, aos griots, aos líderes espirituais, que não apenas repetiam narrativas, mas viviam as histórias, em cada gesto, em cada rito, em cada celebração. Essa transmissão oral não era menor, frágil ou inferior, pelo contrário, ela era viva, pulsante, profunda. Os griots não eram apenas contadores de histórias, eles eram arquivos humanos da ancestralidade. Guardavam não só os mitos de criação e as histórias dos orixás, mas também os ensinamentos sobre ética, espiritualidade, comportamento, valores, guerras, curas, sonhos, linhagens sagradas, genealogias espirituais inteiras. E sabe o mais impressionante? Nada se perdia. Tudo era memorizado com precisão, com repetição ritualística, com responsabilidade sagrada. Mas aí vem a grande tragédia. O mundo colonizador, com sua sede por controle e dominação, olhou para essa tradição oral com desprezo. Decidiu que aquilo que não estava escrito não tinha valor, que aquilo que não estava registrado em papel não merecia ser levado a sério. E assim, uma sabedoria milenar foi desacreditada, marginalizada e, em muitos casos, destruída. Bibliotecas vivas foram assassinadas, vozes foram silenciadas e, junto com elas, memórias inteiras desapareceram. Agora, pense comigo. Se tudo que a sua linhagem espiritual sabia sobre Deus, sobre a criação, sobre o mundo invisível, sobre o bem e o mal, sobre cura e equilíbrio, estava na fala dos mais velhos. O que acontece quando essas pessoas são caladas? O que acontece quando o poder espiritual do seu povo depende da palavra? E o opressor decide que sua palavra não vale nada? Foi exatamente isso que aconteceu com a linhagem divina negra. Ela foi apagada não porque não existia, mas porque existia na voz, não no papel. E quando a escrita se tornou a medida da verdade, toda uma herança espiritual foi empurrada para o esquecimento. Mas o apagamento não foi apenas físico, ele foi psicológico, cultural e espiritual. Os contadores de histórias foram ridicularizados, chamados de ignorantes, fetichistas, bruxos. As cantigas ancestrais passaram a ser vistas como rituais demoníacos. Os cânticos de louvor aos orixás foram proibidos. As histórias de criação dos povos africanos foram substituídas pelas narrativas judaico-cristãs importadas, sem sequer tentar estabelecer um diálogo ou reconhecimento. Você percebe? O que aconteceu aqui? O colonizador chegou dizendo: se não está na Bíblia, não é verdade. Mas ninguém parou para perguntar: e se a Bíblia não registrou tudo?
E se parte da revelação divina também foi entregue a outros povos de outras formas? E se o que os griots falavam sobre a origem da vida, sobre os reinos espirituais, sobre a energia de cada elemento, fosse também revelação sagrada, mas codificada em outra linguagem? Linguagem oral? Linguagem ancestral? Linguagem africana? E se eu te dissesse que muitos dos ensinamentos espirituais que você escuta hoje nas igrejas evangélicas, nos sermões, nas pregações, já estavam presentes há milhares de anos nas histórias contadas ao pé da fogueira, nas aldeias da Etiópia, do Mali, do Congo, da Nigéria? A diferença é que agora estão em outra roupagem, com outra linguagem, mas a raiz é a mesma. Deus já estava se comunicando com o povo negro muito antes do primeiro missionário europeu chegar à África com uma cruz na mão e uma espada na outra. E não se engane, a oralidade não foi um acidente, foi escolha divina, foi projeto espiritual. Porque enquanto a escrita pode ser queimada, rasgada, adulterada, a oralidade é movimento, é corpo, é resistência, é palavra viva. Ela sobrevive na música, no gesto, no olhar, na dança, na entonação. Ela é transmissão espiritual encarnada, e é por isso que ela foi tão temida. Você entende agora por que era preciso calar os griots? Porque eles carregavam nos lábios a verdade que desmontava a mentira da inferioridade espiritual negra. Porque nas palavras dos mais velhos estava registrada a linhagem de reis, profetas, sacerdotisas, mães sagradas, homens que conversavam com os espíritos, que interpretavam sinais, que sabiam que o corpo é templo e a natureza é mestra. E por que isso importa hoje? Porque o silêncio continua. Porque ainda hoje, muitos de nós olham para a própria história e não a reconhecem. Acham que sua fé começou com a conversão de seus antepassados ao cristianismo europeu. Acham que antes disso só havia trevas, ignorância, idolatria. Mas não. Antes disso havia sabedoria, havia luz, havia conexão, havia fé. E é essa fé ancestral, espiritual, oral, negra, que está clamando para ser reativada. Ela está nos chamando de volta. Você sente isso? Você sente como se tivesse algo dentro de você, uma voz que reconhece essas palavras, mesmo sem nunca tê-las ouvido antes? Isso não é coincidência. Isso é memória espiritual despertando. É a linhagem divina falando através das camadas de esquecimento que o sistema tentou impor. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido. Escreve aqui nos comentários: minha história não começou na escravidão. Escreve isso, proclame isso, porque o algoritmo precisa entender que essa mensagem importa. E outras pessoas precisam ler isso e lembrar que há muito mais na nossa origem do que aquilo que os livros de história nos ensinaram. Curte o vídeo se esse trecho mexeu com você. E se ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque a próxima parte vai revelar os primeiros nomes dessa linhagem que foram mantidos visíveis na Bíblia, mas quase ninguém presta atenção neles. 4. O uso da Bíblia como ferramenta de dominação. Você começa a entender o peso dessa revelação quando percebe que o apagamento da linhagem divina negra não foi apenas simbólico, foi arquitetado, planejado, sistemático. E a ferramenta principal desse plano não foi apenas a espada ou as correntes, foi a Bíblia. Isso mesmo. O livro que muitos consideram o símbolo máximo da verdade espiritual também foi usado de forma estratégica para reescrever a identidade de povos inteiros. E quando falamos da entrada da Bíblia nas colônias africanas, precisamos tirar o véu do romantismo religioso e encarar o fato com coragem e consciência. Ela chegou como um instrumento de poder. A Bíblia por si só não é o problema, mas a forma como ela foi introduzida nos territórios africanos revela muito mais sobre os interesses de dominação do que sobre a libertação espiritual que ela promete em seu conteúdo.
Os missionários europeus não chegaram à África apenas com a intenção de salvar almas. Eles chegaram com mapas, cruzes, soldados e contratos de exploração. E por trás de cada "Jesus te ama" vinha um "obedeça", um "renuncie", um "abandone sua cultura". Foi nesse contexto que o cristianismo foi usado como ferramenta de civilização forçada. As missões religiosas vinham acopladas a projetos de ocupação, escravidão e roubo de riquezas. O batismo não vinha separado da obediência cega. O catecismo era ensinado junto com a língua do colonizador. E, principalmente, a Bíblia era apresentada como a única fonte de verdade, anulando imediatamente qualquer cosmovisão espiritual que existisse antes. Você consegue imaginar o choque? Povos que há milênios cultivavam sua fé, seus rituais, suas formas de se conectar com o divino, de repente sendo ensinados que tudo aquilo era errado, demoníaco, amaldiçoado. Homens e mulheres que eram vistos como líderes espirituais em suas comunidades, babalaôs, curandeiras, sacerdotisas, xamãs, agora eram perseguidos, envergonhados, ridicularizados. Crianças passaram a aprender que seus pais estavam condenados. Jovens foram ensinados a sentir vergonha das suas raízes. E os mais velhos, que eram considerados os guardiões da sabedoria ancestral, passaram a ser silenciados. E tudo isso feito em nome da fé. Tudo isso justificado com versículos, com pregações, com doutrinas importadas. A cruz virou um símbolo de submissão. O Jesus pregado nos sermões era branco, de olhos claros, europeu. A imagem de Deus foi totalmente europeizada. E mais uma vez, o povo negro foi colocado numa posição de inferioridade. Agora, não só social, mas também espiritual. Mas sabe o mais doloroso? É que a Bíblia tem registros da presença negra desde o início. Só que esses registros foram distorcidos, ignorados ou apagados dos púlpitos. O foco da missão cristã nas colônias não era revelar a verdade completa, era ensinar uma versão da verdade que sustentasse a estrutura de poder colonial. Por isso, os personagens negros foram colocados nas margens, as passagens que exaltavam reis africanos foram esquecidas e a possibilidade de uma linhagem divina negra jamais foi mencionada. O povo passou a acreditar que a salvação vinha com a negação da própria identidade, que para agradar a Deus era preciso renunciar a tudo que lembrasse a África: roupas, músicas, nomes, línguas, expressões culturais e, principalmente, a espiritualidade ancestral. O processo foi tão eficaz que até hoje existem pessoas negras que acreditam que ser africano é incompatível com ser espiritual, que acreditam que seus antepassados eram pagãos perdidos, que rejeitam tudo que remete às suas origens porque foi isso que aprenderam nas igrejas fundadas pelos colonizadores. Você percebe a gravidade disso? A Bíblia foi usada para construir uma prisão invisível, uma prisão onde o negro, mesmo convertido, continuava submisso, onde ele podia frequentar o culto, mas jamais o púlpito, onde ele podia cantar, mas não liderar, onde sua fé era validada, mas sua história era apagada. Tudo isso porque a estrutura do cristianismo colonizador foi desenhada para apagar a autonomia espiritual negra e substituí-la por dependência. Dependência de uma doutrina externa, de um Deus com rosto europeu, de uma leitura bíblica que excluía os seus. E aqui está o ponto mais chocante. Enquanto os missionários pregavam que Deus não faz acepção de pessoas, eles praticavam uma fé seletiva, excludente e racista. A fé virou um instrumento de controle. A Bíblia virou uma espada com letras sagradas. E o povo, aos poucos, foi perdendo a consciência da própria grandeza espiritual. Mas e se essa não for a única leitura possível?
E se a Bíblia também puder ser lida com os olhos da ancestralidade? E se, ao invés de negar tudo que veio antes, a fé cristã pudesse dialogar com a espiritualidade africana e reconhecer que a voz de Deus também ecoava nos tambores, nas danças, nos provérbios, nas histórias contadas pelos griots? E se o problema nunca foi o conteúdo da Bíblia, mas sim a forma como ela foi usada? É exatamente isso que precisamos começar a refletir. Porque talvez o que nos foi ensinado como evangelização tenha sido, na verdade, um projeto bem estruturado de apagamento cultural e espiritual. E quando entendemos isso, a pergunta muda. Não é mais o que foi ensinado, mas sim o que foi escondido. E o que foi escondido começa a emergir agora. Porque a presença negra na Bíblia não é invisível. Ela está ali desde os primeiros capítulos do Gênesis até os relatos dos Atos dos Apóstolos. Só que para enxergar, a gente precisa sair da lente do colonizador. A gente precisa se permitir olhar com os olhos da ancestralidade, com os olhos de quem sabe que sua história não começou na dor, mas na dignidade. Com os olhos de quem reconhece que Deus sempre esteve próximo do seu povo, mesmo antes de chegar um missionário com uma cruz em punho. E é por isso que essa conversa precisa continuar, porque no próximo momento dessa jornada, vamos revelar quem são esses personagens negros que foram mantidos na Bíblia e por que a maioria das pessoas nem percebe que eles estavam lá o tempo todo. Mas antes de seguir, quero ouvir de você. Em que momento da sua vida você começou a perceber que a forma como a fé foi ensinada parecia excluir a sua história? Comenta aqui. E se quiser reforçar ainda mais essa corrente de consciência, escreve essa frase nos comentários. Minha fé não nega minha ancestralidade. Esse tipo de comentário mostra ao algoritmo que esse conteúdo é relevante. E mais do que isso, mostra para você mesmo que o seu espírito está desperto. Se isso está fazendo sentido para você, deixa seu like e se inscreve agora, porque a próxima parte pode ser ainda mais reveladora. 5. A guerra espiritual, a demonização da fé africana. É impossível falar sobre a chegada da Bíblia nas colônias sem enxergar o que veio acoplado a ela. Um profundo conflito espiritual travado entre duas visões de mundo. De um lado, os povos africanos com sua cosmovisão milenar, com seus orixás, encantados, rituais, sabedorias transmitidas pela oralidade, em conexão direta com a natureza, com os ciclos da vida e com o sagrado em cada detalhe da existência. Do outro, uma estrutura religiosa e um mestre em contar histórias, com um tom base de suspense e mistério, reminiscente de um narrador de documentários sobre segredos antigos. A performance deve ser altamente dinâmica, transitando fluidamente de sussurros conspiratórios a declarações apaixonadas. Embora a pontuação sirva como guia principal para o ritmo, o andamento deve ser intencionalmente variado. Algumas frases devem ser proferidas lentamente para prolongar o suspense, enquanto outras devem ser rápidas e incisivas para transmitir urgência ou surpresa. É crucial que a performance evite finais previsíveis. Afirmações não devem sempre terminar com uma inflexão descendente. Em vez disso, devem por vezes pairar no ar, com um tom neutro ou até mesmo ligeiramente ascendente, como se estivessem propondo uma questão implícita. Da mesma forma, as perguntas podem, por vezes, ser proferidas de forma mais reta e sem inflexão, como se a resposta já fosse conhecida. Acima de tudo, a performance deve reagir à intenção emocional do texto. Ao se dirigir à audiência, o tom deve mudar para se tornar direto, íntimo e questionador. E ao revelar um segredo, a voz deve incorporar a emoção apropriada, seja ela admiração, pavor ou uma descoberta triunfante. Do outro, uma estrutura religiosa europeia que trazia não apenas uma doutrina nova,
mas uma missão: destruir tudo aquilo que não se encaixasse na lógica do cristianismo ocidental. E é aqui que o conflito deixa de ser apenas uma disputa de ideias para se tornar uma verdadeira guerra espiritual. Isso porque, para consolidar o domínio sobre os corpos, era preciso antes dominar as almas. E as almas dos povos africanos estavam profundamente entrelaçadas com seus deuses, com seus rituais, com seus mitos, com seus símbolos. Era impossível separar o espiritual do cotidiano. Por isso, a estratégia foi clara: demonizar aquilo que era divino e oferecer em troca uma nova verdade embrulhada em linguagem sagrada. Os orixás, que antes eram considerados manifestações do divino, forças vivas que guiavam, protegiam, curavam, passaram a ser chamados de demônios. As danças que celebravam os ciclos da vida se tornaram, na narrativa dos missionários, possessões malignas. As folhas usadas para cura, os banhos de limpeza, os cantos de invocação, tudo passou a ser rotulado como feitiçaria, bruxaria, invocação de espíritos malignos. O sagrado virou pecado, o ancestral virou maldição. O que poucos percebem é que esse processo não foi feito com força bruta, mas com uma sofisticação cruel e silenciosa. Porque ao mesmo tempo em que os missionários pregavam contra os deuses pagãos, eles promoviam uma substituição simbólica poderosa, um processo de sincretismo forçado, onde figuras ancestrais da espiritualidade africana eram apagadas e em seu lugar eram colocados santos católicos, anjos europeus ou imagens de demônios. Por exemplo, um orixá guerreiro como Ogum, senhor dos caminhos e da tecnologia, passou a ser associado a São Jorge, o cavaleiro que enfrenta o dragão. Ambos carregam espada, ambos são guerreiros, ambos protegem os que caminham. E assim o povo seguia cultuando Ogum, mas aos olhos do colonizador estavam venerando um santo católico. Iemanjar, mãe das águas salgadas, senhora dos oceanos, símbolo de fertilidade e proteção materna, passou a ser relacionada com Nossa Senhora dos Navegantes ou com Nossa Senhora da Conceição. Mãe é mãe. E no coração do povo era Iemanjá quem recebia as oferendas no mar, mesmo que na festa religiosa estivessem levantando o nome de Maria. Xangô, o orixá da justiça, do trovão, do fogo, do equilíbrio moral, foi sincretizado com São Jerônimo ou até com São João Batista, dependendo da região. Oxum, a deusa do amor, da beleza, da riqueza e das águas doces, se fundiu com Nossa Senhora Aparecida, a Santa Negra. E assim os orixás foram tomando as formas dos santos, mas mantendo suas essências. E aqui está o detalhe mais importante. O povo sabia o que estava fazendo. Não foi engano, não foi ingenuidade, foi resistência espiritual, foi sabedoria intuitiva. O negro escravizado sabia que se dissesse Ogum, poderia ser castigado. Mas se dissesse São Jorge, poderia acender sua vela em paz. E naquele gesto, ele seguia conectado com sua ancestralidade. Ele mantinha vivo o elo que tentaram cortar. Ele preservava o sagrado, mesmo sob vigilância. Isso é sincretismo, uma forma de enganar o opressor para manter viva a verdade. É como uma árvore que, quando não pode crescer para cima, cria raízes mais profundas. E essa raiz foi a forma que a espiritualidade africana encontrou de permanecer viva, mesmo em meio ao apagamento. Mas essa resistência tem um preço. Porque ao longo do tempo, muitos desses símbolos foram se misturando de maneira tão intensa que para as gerações seguintes, o código começou a se perder. Muita gente passou a cultuar apenas os santos, esquecendo o orixá por trás da imagem.
Muita gente pensou que estava vivendo apenas uma religiosidade católica, quando na verdade estava ativando memórias ancestrais muito mais antigas e profundas. E isso nos leva a uma pergunta crucial. O que aconteceu com os deuses africanos? Eles desapareceram? Ou apenas se transformaram? Será que perdemos esses deuses? Ou será que eles estão tão presentes quanto antes, só que com outras roupagens, outros nomes, outras linguagens? Pense bem. Quando você entra numa igreja e vê São Jorge montado num cavalo branco com a espada erguida lutando contra o dragão, o que aquilo te desperta? O que sua intuição sente? Será que seu corpo não reconhece ali o espírito de Ogum, mesmo sem saber por quê? Será que sua pele não arrepia quando você escuta um tambor, mesmo que nunca tenha frequentado um terreiro? Será que você não se emociona ao ver uma oferenda no mar, mesmo que ninguém te tenha ensinado o significado? Isso é memória espiritual. Isso é a força da ancestralidade resistindo, falando, clamando por reconhecimento. E é isso que o sincretismo faz. Ele guarda o sagrado onde ninguém pensa em procurar. Ele planta a divindade em meio à opressão. Ele esconde a verdade onde só os de coração limpo conseguem encontrar. O problema é que com o tempo muita gente começou a acreditar na farsa como se fosse verdade. Começamos a aceitar que os santos eram os verdadeiros e os orixás, invenção. Começamos a tratar os deuses africanos como folclore, enquanto os santos europeus ganhavam altares e procissões. Começamos a negar o que é nosso e venerar o que nos foi imposto. Mas a energia não mente. O axé não se apaga. A força espiritual não precisa de autorização para se manifestar. E por mais que tentem esconder, marginalizar, ridicularizar, o sagrado negro continua vivo. Continua nos ritos, nas músicas, nas expressões, nas festas populares, nos gestos do cotidiano. Está ali, esperando ser reconhecido. E é isso que você está fazendo agora, ao assistir esse vídeo, reconhecendo, percebendo que por trás do que parece religioso, existe algo muito mais profundo. Existe um código ancestral codificado no sincretismo. Um código que diz: eu sobrevivi. Um código que prova que os deuses não foram derrotados. Eles apenas se disfarçaram. Você consegue sentir isso? Consegue perceber que sua espiritualidade talvez esteja mais conectada com suas raízes do que você imaginava? Que talvez o culto que sua avó fazia, mesmo misturado com santos católicos, era um ritual ancestral de preservação da linhagem divina negra? Esse é o momento de você honrar isso, de você começar a escutar com outros ouvidos, a olhar com outros olhos, de entender que o sincretismo não é bagunça, é resistência, é estratégia espiritual. É a forma como os nossos continuaram orando quando a oração original foi proibida. E agora cabe a nós decodificar o que está escondido e recuperar o que foi disfarçado. Se isso está despertando algo dentro de você, escreve aqui nos comentários: minha fé é resistência. E compartilha comigo, qual foi o primeiro símbolo religioso que depois de adulto você percebeu que carregava uma herança africana por trás? Foi uma imagem, um canto, um gesto? Eu quero muito saber. 6. A resistência espiritual silenciosa. Mesmo com todo o peso da opressão, mesmo com as escolas reescrevendo a história, as igrejas condenando os rituais e os governos criminalizando tudo que cheirasse a ancestralidade, a fé dos nossos antepassados não morreu. Ela não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Se escondeu onde ninguém esperava encontrar. No silêncio, na sutileza, no disfarce, na resistência que não grita, mas respira e sobrevive. Porque a espiritualidade africana é como água, pode ser bloqueada por um tempo, mas sempre encontra um jeito de escorrer, sempre dá um jeito de continuar viva.
Enquanto os colonizadores achavam que tinham vencido, enquanto as autoridades se orgulhavam de terem civilizado os povos negros, algo ainda pulsava por baixo do sistema. Era a fé disfarçada de rotina, era o ritual camuflado de costume, era o canto que parecia apenas melodia, mas que carregava orações codificadas. Era o gesto simples que para quem não sabia ver não dizia nada, mas que para quem tinha olhos despertados era uma saudação sagrada. E foi assim, no silêncio das senzalas, nos fundos das casas, nos cantos escondidos da mata, que a fé ancestral sobreviveu. Não com grandes discursos ou templos imponentes, mas com memória viva, resistência intuitiva, coragem espiritual. As mães pretas que cantavam cantigas de ninar, as parteiras que usavam folhas para curar, os homens que batiam tambor de forma disfarçada nos dias de festa, todos eles estavam, sem saber, segurando a corda invisível da tradição. Essa fé silenciosa viveu nos terreiros que, mesmo perseguidos, nunca deixaram de acender as velas, de bater o tambor, de chamar pelos orixás com reverência. Viveu nas rodas de capoeira, onde o corpo se tornou ritual, a ginga virou resistência e os cantos entoados misturavam luta e louvor. Viveu nas rodas de samba, onde cada batuque falava da saudade dos ancestrais, da luta diária, da fé que ainda palpitava no peito de quem, mesmo açoitado, sabia que carregava uma centelha divina dentro de si. Essas práticas não eram apenas culturais, eram espirituais. Eram orações em forma de arte, eram cultos sem altar. Eram celebrações daquilo que o sistema dizia ser proibido. E é exatamente por isso que elas sobrevivem até hoje. Porque não se limitaram a um livro, a um prédio, a uma doutrina. Elas se fincaram no corpo, na música, na terra, no sangue, na intuição. E o sistema, com toda sua força, não conseguiu silenciar o que está enraizado no espírito. O mais incrível é perceber que muitas vezes essas pessoas que resistiam nem sabiam o que estavam preservando. Era algo que passava de geração em geração, como se a própria ancestralidade sopasse no ouvido. Não deixa morrer. Era um conhecimento que não precisava de explicação teológica. Era puro, direto, vindo da fonte. Como aquela avó que faz um banho de ervas sem saber o nome técnico da planta, mas sabe que cura. Como aquele homem que nunca leu um livro sobre espiritualidade africana, mas que fecha os olhos e escuta a voz dos ancestrais. É a fé que vem da alma, não do intelecto. E esse é o segredo que o colonizador nunca entendeu. Você pode queimar livros, pode fechar templos, pode proibir reuniões, mas não pode apagar a espiritualidade que vive dentro do povo. O tambor ainda bate, a dança ainda gira, a folha ainda cura, a palavra ainda invoca. E enquanto isso existir, a linhagem divina negra continua, viva. Essa resistência invisível foi e ainda é uma forma de insurreição espiritual. É como se cada vela acesa num canto da casa fosse um ato político, como se cada reza sussurrada fosse uma revolução, como se cada banho de descarrego fosse uma retomada do que é sagrado. E é por isso que essa fé não é pequena, é gigante, porque ela atravessou o tempo, a dor, a tentativa de apagamento e chegou até você. Você que está assistindo esse vídeo agora é prova viva de que a resistência funcionou, porque você está aqui, sentindo no peito que há algo mais. Você está começando a reconhecer sons, símbolos, gestos que sua alma entende, mesmo que sua mente ainda não consiga explicar. Isso é memória espiritual. Isso é o eco do que foi preservado. Isso é a fé que sobreviveu no silêncio, chamando você de volta.
E é importante entender que essa fé não é oposta à Bíblia. O que é oposto à Bíblia é a manipulação, é o uso da religião para dominar, excluir, oprimir. Mas a fé verdadeira, a que liberta, a que une, a que cura, essa conversa com todas as tradições que buscam o sagrado com sinceridade. A espiritualidade ancestral não está tentando competir com o cristianismo. Está apenas dizendo: eu também sou parte da história. Está dizendo: antes da escravidão havia reinos. Antes da opressão havia sabedoria. Antes do apagamento havia conexão com o divino. E essa conexão nunca foi totalmente cortada. Ela apenas ficou adormecida, esperando que alguém tivesse coragem de acordá-la. E talvez esse alguém seja você. Talvez você tenha sido chamado não para começar algo novo, mas para continuar o que seus ancestrais começaram. Talvez a inquietação que você sente não seja dúvida, seja memória. Talvez você esteja aqui neste exato momento porque há um chamado espiritual sendo ativado dentro de você. Então, me responde com sinceridade. Você sente isso? Você sente que há uma força maior querendo se revelar na sua vida, mas que essa força não vem dos livros, vem de dentro, vem da sua raiz, da sua história, do sangue que corre nas suas veias. Se você sente, comenta aqui. Eu sou o elo que não se quebrou. Essa frase carrega poder, carrega a verdade de gerações que resistiram para que você existisse. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Vamos juntos reconstruir aquilo que tentaram apagar. 7. A espiritualidade colonizada e a urgência do despertar. Chegamos a um ponto do nosso caminho que não dá mais para desviar dessa pergunta. Será que a nossa espiritualidade foi colonizada? Será que aquilo que sentimos como verdade em nossos corações foi moldado, formatado e até mesmo limitado por uma estrutura que nos ensinou a rejeitar tudo que nos lembra quem realmente somos? Será que a fé que praticamos hoje carrega mais traços da dominação do que da libertação? Essa não é uma pergunta confortável. É o tipo de pergunta que tira o chão de muita gente, porque mexe com algo que parece imutável, mexe com a fé. Mexe com aquilo que nos ensinaram desde pequenos, aquilo que a gente repete como certo, como sagrado, como intocável. Mas é exatamente por isso que ela precisa ser feita. Porque fé de verdade não tem medo de ser questionada. Fé viva cresce, fé viva evolui, fé viva escuta, fé viva também se reconecta. E quando a gente olha para a nossa caminhada espiritual, para tudo o que vivemos até aqui, precisamos reconhecer. Há um vácuo, há um espaço vazio, há um silêncio que grita. E esse silêncio tem o formato da ancestralidade que nos foi tirada. Tem o cheiro dos incensos que nos ensinaram a temer. Tem o som dos tambores que nos proibiram de escutar. Tem o nome dos orixás que não ousamos pronunciar. E mais do que isso, tem o eco das orações que os nossos avós fizeram escondidos para manter viva uma conexão que nenhum sistema conseguiu apagar. Quando falamos em espiritualidade colonizada, não estamos dizendo que a fé cristã é inválida. Estamos dizendo que ela foi usada como ferramenta para nos afastar de nós mesmos. Que ela foi empacotada com o selo europeu, embrulhada em símbolos brancos e vendida como única verdade possível. Que a Bíblia, livro sagrado e poderoso, foi lida com olhos frios, manipulada por mãos gananciosas, distorcida por interesses políticos e raciais. E no meio disso tudo, o povo negro foi ensinado a crer desde que deixasse de se reconhecer. Isso precisa ser dito com todas as letras. A colonização espiritual nos ensinou a ter fé, mas não nos permitiu ter identidade. Criamos uma relação com Deus, mas uma relação que nos pedia para apagar nossos ancestrais. Construímos templos, mas deixamos nossos altares internos vazios.
Pregamos amor, mas cultivamos vergonha daquilo que nos forma. E aí a pergunta volta com mais força. Essa é mesmo a espiritualidade que nos liberta? Ou é uma jaula dourada? É por isso que precisamos falar sobre isso hoje, agora, urgente. Porque cada vez que uma criança negra cresce sem ouvir sobre sua história espiritual, mais uma geração se desconecta da raiz. Cada vez que um jovem negro sente que precisa esconder sua fé ancestral para ser aceito na igreja, mais uma ferida se abre. Cada vez que uma mulher preta é chamada de endemoniada por dançar com o corpo que a natureza lhe deu, mais uma chama é apagada. Mas nós estamos aqui para reacender essa chama. E reacender não significa abandonar tudo o que você já viveu espiritualmente. Significa olhar para isso com novos olhos, com olhos despertos, com olhos que reconhecem o valor da cruz, mas também o valor do tambor. Com olhos que veem Jesus como libertador e não como colonizador. Com olhos que compreendem que fé e ancestralidade não se anulam, elas se completam. Você não precisa escolher entre ser espiritual e ser africano. Você não precisa entre Jesus e Oxalá. Você não precisa dividir sua alma em pedaços. A espiritualidade negra é inteira, é vasta, é profunda, e ela está te chamando de volta. Não para te aprisionar em dogmas, mas para te reconectar com a tua origem, com o teu propósito, com a tua verdade interior. Sabe aquela intuição que você tem, aquele arrepio, aquela emoção que surge sem explicação quando escuta um canto ancestral? Sabe aquele sentimento de tem algo aqui dentro que eu ainda não entendo, mas sei que é sagrado? Isso é memória espiritual. É a sua linhagem divina batendo na porta do teu coração, pedindo para ser lembrada, pedindo para ser honrada. E quando você aceita esse chamado, não é só você que desperta, é toda uma linhagem que se levanta com você. Falar sobre isso hoje é necessário, porque o tempo do silêncio acabou. É tempo de reconstrução, de reconciliação com o que nos foi tirado, de cura profunda, de tirar a poeira da história e encontrar nela não apenas sofrimento, mas também sabedoria. Encontrar reis, rainhas, sacerdotes, profetas. Encontrar o divino com a nossa cara, com o nosso tom de pele, com o nosso jeito de viver. Não é sobre abandonar sua fé atual, é sobre expandi-la. É sobre permitir que ela cresça a ponto de incluir aquilo que foi excluído. É sobre deixar de ver a ancestralidade como ameaça e passar a vê-la como ponte espiritual. Porque é isso que ela é. Uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Uma chave para destravar o que está trancado. Um espelho onde finalmente a gente se reconhece. Agora, me diz, quando foi a última vez que você parou para refletir de verdade sobre a sua fé? Não sobre a religião que te ensinaram, mas sobre o que você sente dentro de você. Já se perguntou se a espiritualidade que vive hoje é realmente sua? Ou será que ela foi colocada em você sem que tivesse escolha? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mais, quer verdade, quer profundidade, quer reconexão. E isso não vem de fora. Isso não está num templo, num livro ou num sermão. Isso está em você, na sua história, nos seus ancestrais, no chamado que sua alma ouve, mesmo que em sussurros. Por isso, comenta aqui abaixo, minha espiritualidade é raiz e reconexão. Quero muito saber como você se sente diante de tudo isso. O que mais te tocou nesse vídeo até agora? Qual parte despertou algo em você? Me conta. Sua experiência pode fortalecer outras pessoas que também estão nesse processo de despertar.
Se você ficou até aqui, é porque esse conteúdo mexeu com algo dentro de você. E isso por si só é um sinal de que você está despertando. Então, antes de sair, faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo, porque essa jornada de reconexão só está começando. E já deixa o like para fortalecer esse trabalho. Você sabe, né? Cada like ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para quem também precisa ouvir essa verdade. E comenta aqui embaixo a frase: minha linhagem é divina e sobreviveu. Esse é o nosso código, nossa marca espiritual. Só quem ficou até o fim vai entender o peso dessa afirmação. E olha, confira a próxima história, porque nela a gente vai aprofundar ainda mais esse despertar espiritual. Você precisa continuar essa caminhada. Nos vemos lá. Axé e luz no seu caminho.